essa manhã no capítulo 6, nós chegamos num momento importantíssimo da igreja. O livro de Atos é o livro do início da igreja. Nós temos visto isso. As coisas são introduzidas, elas acontecem, elas começam no livro de Atos. Uma delas, essa manhã, nós veremos que é a instituição dos diáconos. Até esse momento não haviam diáconos na igreja. A partir desse momento, os diáconos são instituídos. E eles surgem a partir de uma necessidade que a igreja tinha. Mas antes de nós irmos lá, eu quero recapitular um pouco. Os apóstolos estavam realizando grandes sinais e maravilhas. Pedro, João, Tiago, sendo usados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para trazer cura, restauração, perdão dos pecados, esperança de uma vida eterna com Deus. E acima de tudo, eles estavam pregando o quê? Pregando a mensagem dessa vida, como o anjo lhes instruiu a pregar. E na mensagem dessa vida, eles falavam a respeito do quê? Da morte e da ressurreição de Cristo. O que muito irritou um grupo dos líderes dos judeus chamados saduceus. Lembram? Os judeus, eles tinham o Sinédrio, um grupo, a autoridade de Israel, composta por 71 homens. E dentro desse Sinédrio haviam pequenos partidos. Fariseus, saduceus, anciãos, escribas. Diferentes grupos, diferentes partidos, com diferentes maneiras de pensar, todos eles liderando Israel. Os saduceus tinham algo em particular, que eles eram a elite de Israel. Eles tinham um pacto com Roma, então eles saíam na vantagem nos acordos com Roma, e o povo saía no prejuízo, mas eles saíam bem. Porém, os saduceus, eles tinham uma questão interessantíssima, que eles não acreditavam nas coisas espirituais. Então, um saduceu não acreditava em anjos, um saduceu não acreditava em demônios, um saduceu não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, quando eles ouviam os discípulos proclamando a respeito da ressurreição dos mortos, eles ficavam irritados, furiosos, porque isso não existe. Essa mensagem que esses homens estão proclamando da ressurreição desse homem chamado Jesus, isso é inaceitável, isso irritava muito os saduceus. Que foram então, prenderam os apóstolos, lançaram-os na prisão, pela segunda vez. Nós já falamos a respeito disso. Quando Deus está fazendo uma obra, o inimigo vai se levantar contra aquilo. E uma das maneiras é através da oposição externa. E eles começaram a perseguir a igreja, mas nós vimos que quando eles foram lançados na prisão, um anjo apareceu, não sabemos se em formato angelical ou em formato humano, abriu a prisão, eles saíram e voltaram a anunciar a mensagem da ressurreição. Ninguém percebeu. No outro dia, os líderes do Sinédrio mandaram buscar os apóstolos e quando chegaram ali, receberam a notícia. Esses homens sumiram. Ninguém sabe como, ninguém sabe o que aconteceu. E aí alguém vem correndo e diz, olha, eles voltaram para o templo. Eles continuam pregando a respeito da ressurreição de Jesus no templo. E aí os saduceus novamente foram, prenderam os discípulos, ameaçaram os discípulos, e aí Gamaliel, ele se levanta e ele diz o seguinte, olha, aconteceu outras vezes, porém quando o líder deles morreu, o movimento acabou. 2 vezes isso aconteceu. Está acontecendo novamente, o líder deles já morreu, o Jesus que eles chamam. Então, se a obra deles é de homens, naturalmente daqui a pouco isso vai acabar. Porém, Gamaliel diz algo interessante, se for de Deus, nos encontraremos lutando contra Deus. E quem pode se levantar contra Deus? Ninguém. Então, ouvindo isso, eles aceitaram a proposta de Gamaliel, não 100%, deram uma surra nos discípulos, açoitaram os discípulos e mandaram-os embora, e eles saíram alegres porque foram considerados dignos de sofrer pela causa de Cristo. E foi aí que nós paramos.
E aí nós começamos agora o capítulo 6. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: Deus está trabalhando na igreja. O Senhor está libertando, o Senhor está curando, as pessoas estão sendo adicionadas ao corpo e o inimigo se levanta. Saiba disso. Saiba disso. Quando você estiver indo bem na sua casa, na sua família espiritualmente, saiba que você vai encontrar oposição. Por quê? Porque você pertence ao reino de Deus. E há um reino que se opõe ao reino de Deus, que é o reino das trevas, e vai sempre se levantar contra a sua vida, a sua igreja, a sua família. E nós precisamos combater esse combate de que maneira? De forma espiritual, com as armas espirituais. E eu quero que vocês entendam duas coisas. Uma delas é o ataque... Já deu certo aí, Bruno? É o ataque... externo contra a igreja, e a outra é o ataque interno, aquele que surge dentro da própria igreja. Nós já vimos o primeiro deles, qual foi? Vamos ver se vocês se recordam, não vou dar dica. Primeira tentativa de desestabilizar a obra de Deus que surge por dentro, de dentro da igreja. Ananias e Safira, com a venda do terreno. Boa, Dona Maria, está acompanhando direitinho. Quem aí passou longe? Não precisa falar não. Mas o primeiro problema foi esse. Ananias e Safira viram algo espiritual, tentaram ser o que não eram e pumba, caíram mortos no chão porque não poderiam contaminar a obra de Deus. E essa também nós vamos ver uma outra forma, uma outra tentativa do inimigo de causar problema, conflito interno. A igreja, pessoal, tentem imaginar isso, ela continua a crescer. Já são mais de 5.000 pessoas. É uma igreja nova. Nenhum deles tem experiência de liderança, nenhum deles tem experiência com tanta gente. E quando mais pessoas surgem, problemas surgem, questões surgem. Não dá para agradar a todos. Cada um pensa de uma maneira. Então, são diferentes históricos, diferentes situações, diferentes pontos de vista. Então, é inevitável que conflitos surjam. E é o que nós vamos ver aqui em Atos 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então nós vamos observar algumas coisas aqui. O primeiro delas é que, crescendo o número de discípulos, nós vimos que houve uma pequena subtração há pouco tempo atrás. Ananias e Safira foram fulminados. Mas com aquela subtração, houve espaço para uma grande adição. E a igreja continua a crescer, e continua a crescer de que maneira? Com grande temor e respeito ao reino de Deus. Cresce de forma séria, cresce de forma compromissada. Compromissada. Pertencer ao grupo dos cristãos, a pessoa tinha que ter compromisso, responsabilidade, ter realmente decidido fazer aquilo, viver para aquilo. É a primeira pergunta que eu faço hoje, a respeito do compromisso. Como tem sido o seu compromisso com Deus? Digamos que o nosso relacionamento com Deus, ele é um compromisso ou ele é algo casual? Ele tem responsabilidades ou é algo assim totalmente informal? Quando dá, a gente se vê. Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Como é o meu compromisso com Deus? Eu tenho um compromisso com o Senhor, com a sua obra, com os meus irmãos ou não? E aí nós respondemos, cada um responde, né? E então a igreja começa a crescer e surgem os problemas. E aí vem o primeiro problema. Os judeus de fala grega ou de cultura grega, aqueles todos eles são judeus, tá? Mas alguns vêm de outras regiões para Israel. Vinham da cultura grega, então eles falavam grego, tinham outros costumes, embora fossem judeus. Eles levantam uma questão. E a questão qual era? Eles estavam reclamando que as suas viúvas, as viúvas de origem grega, estavam sendo negligenciadas
na hora da distribuição diária dos alimentos. Então havia um problema com as senhoras da igreja. Não todas as senhoras da igreja, um grupo de senhoras da igreja. Porque agora os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, todos eles eram o quê? Cristãos. Todos eles haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. Porém, haviam as suas culturas. Alguns falavam grego, outros falavam hebraico, alguns tinham umas práticas, outros tinham outras práticas. Mas todos eram cristãos agora, e surge esse problema. Na igreja, às vezes é assim, né? Nós temos uma igreja e às vezes você tem mais afinidade com um grupo de pessoas do que com outro, mas aqui todo mundo é um corpo. Somos um grupo. E às vezes surgem problemas, surgem conflitos. E surge eles percebem que algumas senhoras estavam sendo negligenciadas. Algo interessante, porque eu acho que eles não tinham nenhum plano para lidar com essa situação ainda. É algo novo, é algo que os pega de surpresa. Lá na frente, Paulo escreve a Timóteo algo a respeito disso, em 1 Timóteo capítulo 5. Tem aí, Marcelo, 1 Timóteo capítulo 5, do verso 1 ao 16, que fala a respeito disso, instruções mais tarde, né? Fala assim, olha, vamos ler o que diz. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Então nós aprendemos que com as pessoas mais idosas há uma maneira específica de lidar, de tratar. Você não pode repreender asperamente o idoso, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Então você deve tratar a pessoa como se você trata o seu próprio pai e sua mãe. Alguns a gente tem até que tomar cuidado, a gente trata o pai e a mãe muito mal, né? Então, aqueles que tratam bem o pai e mãe. As mulheres idosas como a mães. As moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que realmente são necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então aqueles que têm os seus filhos e netos, é obrigação dos filhos e netos cuidarem dos seus pais e avós, retribuindo o que eles fizeram por vocês. Gratidão, retribuição. É a obrigação do filho zelar pelo pai, faz parte do ciclo da vida, né? Como os pais zelavam pelos filhos. E mesmo aqueles que não são do nosso ciclo familiar, mas são idosos, devem ser tratados com respeito, cuidado e carinho, como se fosse a minha própria mãe ou meu próprio pai. A viúva realmente necessitada, porque é interessante porque as viúvas elas eram cuidadas pela igreja, mas a igreja esperava algo delas também. Elas tinham responsabilidades. Ela, desamparada, põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Então uma mulher devota, uma mulher que põe esperança em Deus, é uma mulher que ora dia e noite, que está sempre confiando no Senhor. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Quem vive por prazer está morto espiritualmente. Dê-lhes essa ordem para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então nós temos que cuidar dos nossos parentes, da nossa família, porque se nós não fazemos, somos pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade. Eu acho que todo esse texto surge, Paulo se converte depois disso, né? Depois dessa questão toda. Os líderes, os apóstolos, eles têm que discutir agora essa questão das viúvas, estabelecer parâmetros, limites para que como a igreja deve agir nessa questão. Então ele escreve a Timóteo, um jovem pastor, Timóteo, quando vocês tiverem os seus problemas, é dessa forma que você deve agir. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade.
tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então, eu trouxe esse texto só para servir de apoio ao que está acontecendo ali no livro de Atos, nessa questão de Atos, onde algumas viúvas de fala grega, de origem grega, estão sendo negligenciadas na distribuição do alimento. Então, provavelmente, o que está acontecendo ali? Vocês se lembram que os discípulos estavam trazendo os seus bens, vendendo os seus terrenos, como a dona Maria disse, e entregando aos apóstolos para que aquilo fosse transformado em quê? Em alimento, distribuído pelas pessoas. E é possível que os recursos foram acabando. É possível que a necessidade foi surgindo e mais pessoas começaram a depender do apoio da igreja. Algo interessante nós falarmos a respeito disso, porque nós já iniciamos várias vezes e paramos, mas nós temos orado e percebido a necessidade de um trabalho social na igreja. De apoiar aqueles do corpo que por um motivo ou outro estão passando necessidades. Então tenho conversado com o Helder disse que conversou isso no grupo pequeno, nós temos orado a respeito disso. Por quê? Porque é importante, ao nós olharmos no livro de Atos, que ninguém tenha necessidade no corpo. Principalmente as mais básicas, que é onde ter um lugar para dormir e o que comer, o que vestir. E às vezes nós queremos ajudar, mas nós não sabemos como. Nós queremos nos envolver, mas nós não sabemos como. Então, como igreja, estamos orando por isso. Como é que nós podemos contribuir nessa questão social? Com os mais velhos, com os que estão passando necessidade, os mais jovens, com a igreja, o corpo. Para que todos os membros do corpo sejam assessorados. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é isso, Alexandre. Todo mundo precisa ser assessorado, todo mundo precisa ser alcançado, todo mundo precisa ser amado. Ninguém pode ficar nas extremidades. Mas isso é um trabalho de quem? Do corpo de Cristo. Não do membro de Cristo, do corpo de Cristo. E Deus tem trabalhado isso nas nossas vidas, e nós estamos crescendo nisso. Então, há um problema, há uma situação, é verídica e precisa ser resolvida. Eu não acredito que seja algo intencional, não acredito que realmente alguém estava pulando as viúvas de origem grega e realmente não dando alimento para elas, mas o que eu creio que estava acontecendo ali? Era uma falha na administração, pouca comida, muitas viúvas e principalmente poucas pessoas interessadas em resolver aquela questão. Poucas pessoas com o coração voltado para aquele assunto. Então acabou acontecendo. Surge um problema e o problema é levado até os apóstolos. Gente, onde existem pessoas, é inevitável que surjam problemas. Onde existem pessoas, é inevitável que surjam problemas. Tem um provérbio que fala assim: sem bois o celeiro fica limpo, mas na multidão dos bois há força. Então, sem gente a igreja não tem problema nenhum, está limpa.
Mas a força da igreja está nas pessoas. E aí o celeiro fica sujo, porque nas pessoas há problema. Surgem problemas, surgem conflitos, surgem situações. Então, problemas sempre acontecerão. Nós precisamos aprender o que há? Resolver os nossos problemas. Outro dia eu estava conversando com o Marcos e ele estava falando comigo, poxa, problema vai ter e a gente tem que aprender a solucionar, a passar por eles. Se você chega na igreja e pensa assim, poxa, agora eu estou na igreja onde só tem gente boa e ali não vou ter problema nenhum, você está equivocado e enganado. Somos tão pecadores quanto você, tão problemáticos quanto você, tão difíceis quanto você, tão com vontade própria quanto você. Então nós precisamos aprender o quê? Que os problemas surgem, mas na igreja nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o Senhor que nos ajuda o que? A resolvermos os nossos problemas. Solucionarmos, vencermos os nossos problemas. Então, saibam disso, teremos problemas, nós vamos resolver. Não podemos fugir, não podemos evitar, temos que resolver. E Satanás, ele procura qualquer brecha para quê? Para trazer divisão, para plantar a semente de discórdia. Plantar uma semente de discórdia na igreja. Porque quando dá uma oportunidade, um vai ouvir a história, outro vai ouvir a história, um vai tomar um partido, outro vai tomar outro partido, daqui a pouco a igreja está dividida. E essa era uma questão que poderia muito bem dividir a igreja. Poderia muito bem acabar com aquilo que Deus estava fazendo. Um grupo de viúvas que representavam um grupo de pessoas na igreja, sendo negligenciadas. Poderia acabar com a obra de Deus. Às vezes pode ter acontecido com uma só, mas aí todas tomaram as dores, eu não sei. Mas essas coisas, elas aumentam, é igual a rachadura numa barragem. Uma pequena rachadura, daqui a pouco aquilo quebra tudo e vem toda aquela coisa. Então nós não podemos dar espaço para o inimigo, né? E aqui na questão do alimento, na cozinha. A cozinha é uma coisa, né? Já viu, cozinha sempre tem um conflito, uma situação. E aqui temos esse problema. Atos 6:2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. A resposta deles é interessante. Eles recebem a seguinte questão: olha, há um problema de distribuição dos alimentos. Algumas viúvas estão sendo negligenciadas. E eles respondem: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Primeira coisa, o assunto era um assunto muito sério. Como é que eu sei que era um assunto muito sério? Fez com que os discípulos se reunissem para resolver a questão. Os 12 se reúnem. Os apóstolos, né? Aqueles escolhidos por Jesus. Gente, quando existe um problema, o problema deve ser encarado de frente. Sempre que você tiver um problema, você precisa encarar de frente o seu problema. Por quê? Porque eu aprendi isso. O teu problema te persegue, o meu problema ele me persegue. Eu posso mudar de casa, eu posso mudar de igreja, eu posso mudar de cidade, ele vai e me encontra lá do outro lado. Fugir do problema nunca é a solução, porque mais cedo ou mais tarde ele vai te achar. E aí você vai ter que fugir de novo, e de novo, e de novo, e fazer novas amizades, e aí naquelas novas amizades você vai ter o mesmo problema, aí você vai ter que fazer novas amizades, e naquelas novas amizades você vai encontrar o mesmo problema. Então, o problema precisa ser resolvido e superado. Aí sim você não vai mais ficar preso naquele problema. Aí sim você vai ter a capacidade de resolver aquela situação. Então, o que quer que seja que nos aflige, seja na vida pessoal, seja na vida ministerial, nós temos que encarar o problema de frente e vencermos o problema. Solucionar o problema, porque senão ele te persegue, você vai ficar a vida toda fugindo de um problema. A vida toda fugindo de um problema. Então, eles resolveram, enfrentaram aquela situação, encararam de frente
aquele problema. Temos uma questão, precisamos resolver. E era uma questão muito séria que podia realmente dividir a igreja. Acabar com a obra de Deus. Podia destruir a igreja. É fundamental, como corpo de Cristo, nós lutarmos para manter a unidade do corpo. 1 Coríntios capítulo 1, versos de 10 ao 13, fala o seguinte, ó. Irmãos, um problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios, então Paulo tem que escrever na carta para eles, para que eles pudessem resolver aquela situação. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Um só pensamento, um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Então chega aos ouvidos de Paulo que há divisões entre a igreja. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Então a igreja começou a se dividir entre os líderes, né? Alguns gostavam mais de Paulo, outros gostavam mais de Pedro, outros gostavam mais de Apolo, alguns de Cristo, e aí eu sou desse, e aí a igreja se divide. Não há nem possibilidade de diálogo, porque a opinião já é formada. Nós vemos muito aí fora isso. E Paulo tem que escrever para a igreja para resolver essa situação, uma situação que divisão acaba com a igreja. A divisão machuca muita gente. Acaba, destrói. Temos divergências? Temos, nós temos que resolver. Gente, sempre vão haver problemas, sempre. Sempre. Sempre alguma coisa não vai nos agradar, sempre alguma coisa vai nos chatear, sempre alguém vai nos desanimar, sempre alguém vai nos desmotivar, mas o nosso objetivo é maior do que esse. Nosso propósito é maior, é mais adiante, é em direção ao alvo. Nós temos que superá-los e continuarmos. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação. É duro, mas o Senhor nos deu, Ele nos capacita para isso, Ele quer nos usar para isso. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos aqueles que devem fazer a diferença. Então, se você tem um problema com alguém, algo que alguém fez ou está fazendo, conversa com essa pessoa, conversa com Deus, busque a reconciliação. Conversa com Deus primeiro, depois com a pessoa. E vamos restaurar. Ninguém quer vencer um argumento, ninguém quer vencer uma discussão, nós queremos resolver uma situação. Nós queremos organizar uma questão. Nós queremos caminhar juntos. Nós não queremos eu não quero que a minha vida sirva como uma brecha para o inimigo fazer qualquer coisa, seja na minha casa, na minha família. Não. Eu quero ser um tapador de brechas. Quero fechar brechas. Ser usado para Deus por isso, com esse propósito. Então a resposta dos apóstolos foi: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos as mesas. Então o que eles estão dizendo? Que eles tinham um objetivo, um propósito, um chamado. A palavra de Deus, a oração. Infelizmente, algumas pessoas acham que a obra de Deus deve ser feita pelo pastor e pela sua esposa e por uma ou outra pessoa. Quando na verdade não é assim. Nós somos o corpo de Cristo. A obra de Deus deve ser feita por todos nós. Nós não somos o membro de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Infelizmente algumas pessoas podem pensar assim: bom, eu dou o meu dízimo, então já faço a minha parte. Não. De maneira alguma.
Você é um membro do corpo e você tem uma função a fazer no corpo. Não digo apenas aqui dentro, mas no corpo. Qual é o dom que você tem? É de comunicação, você conversa com as pessoas, é de apoio, é de ajuda, você manifesta o seu dom. E a igreja saudável, o corpo saudável, é o corpo que todo ele funciona com harmonia, cada um fazendo a sua parte. Vai muito longe, vai muito forte, quando cada um se encaixa, se acha e cumpre o seu papel. Tem um texto muito interessante em 1 Coríntios que fala a respeito disso, 1 Coríntios 12, do 14 ao 25. Deixa eu ler aqui, 1 Coríntios 12, do 14 ao 25. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Interessante, né? O pé não pode ficar chateado porque ele não é mão, queria ser mão, mas é pé. E aí ele fala assim, pô, quer saber? Eu sou pé, não pertenço mais ao corpo. Nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Vai acabar fazendo com que a mão tenha que levar o corpo, né? Vai ficar aquele corpo estranho, com as pernas para cima e a mão andando, porque ele não quer fazer o papel dele de pé. Mas ele está ligado ao corpo. Alguém está carregando o pé. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Imagina, uma igreja só de olhos. Quem ia ouvir aqui? Todo mundo ia só ver, né? Enxergar as coisas. É importante alguém enxergar as questões, as situações, os problemas. Mas se só ver, quem vai ouvir? Faz total sentido. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade, segundo a vontade dele, ele dispõe cada um dos membros do corpo. Então quem te posicionou foi o próprio Deus. Quem te capacitou? O próprio Deus, de acordo com a vontade dele. Então se alegre se você é pé, se alegre se você é mão, se alegre se você é ouvido, se alegre qualquer parte do corpo que você seja e cumpra o seu papel. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina se nós fôssemos um pé gigante. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Voltando para a questão da unidade. Muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Um não pode dizer para o outro, eu não preciso de você. Porque eu preciso de você. Porque eu só sou um dedão do pé. Eu preciso do restante do corpo. O cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. Todos nós somos algum membro do corpo. Eu já, nas minhas pesquisas, descobri que eu sou o dedão do pé. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais frágeis são indispensáveis. Indispensáveis. Pensa nisso. Quantas pessoas pensam justamente o contrário? Ah, eu sou um membro do corpo aí que não... Eu sou um dedinho do pé. Quer saber? Pode arrancar fora. Gente, um dedinho do pé é indispensável. Indispensável para o corpo funcionar bem. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam
ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Isso é lindo, isso é profundo, isso é vivo, isso é transformador. A ideia de que nós somos um corpo, de que todos os membros são importantes, que todos têm que ser vistos com cuidado, com respeito. Por isso que eu tenho insistido com vocês. Alguns membros do nosso corpo estão afastados, estão passando por momentos difíceis e precisam de nós, do restante do corpo. Porque senão nós vamos andar mutilados por aí e vamos sofrer. A vida até continua, mas a dificuldade é maior. A dificuldade é maior. E os apóstolos perceberam algo importante. Jesus, uma vez, ele disse assim: nem só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, tanto o pão, o alimento físico, quanto o alimento espiritual eram o quê? Importantes. Então havia uma questão da negligência do alimento, porém havia uma outra questão da necessidade do alimento espiritual para aquela multidão de pessoas. E os apóstolos pensaram o seguinte, rapaz, a hora está passando. Os apóstolos pensaram o seguinte: não podemos largar a palavra de Deus e a oração para servirmos as mesas. Por quê? Porque se eles fossem resolver esse problema, eles não receberiam de Deus, não buscariam a Deus, não estariam orando ao Senhor, estudando a palavra, e não teriam o que oferecer para as ovelhas na questão espiritual. Não teriam. Então, cada parte do corpo deve fazer o quê? O seu papel no corpo. O pé é o papel do pé. E os apóstolos perceberam isso. Claro, há um problema, sim, há uma necessidade grande, mas nós somos um corpo. Nós não podemos negligenciar a nossa obrigação para servirmos outros. Eles não estão dizendo que eles estão acima daquilo. Todo e qualquer ministro da igreja deve estar apto a fazer qualquer coisa na igreja. Eu aprendi assim, é assim que nós vivemos, é isso que a verdade é essa. Se eu disser assim, eu sou pastor, eu não lavo louça, eu estou equivocado. Eu sou pastor, eu não lavo banheiro. Não, poxa, imagina a necessidade de um banheiro limpo na igreja. É fundamental. Então, todos os detalhes são importantes. Eu faço, se for preciso, eu faço qualquer coisa. Mas é importante que haja o corpo. Porque se eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. E se não estou fazendo o que eu devo fazer, quando chega no domingo eu não tenho nada para falar. E na hora de alimentar a igreja com a palavra de Deus, com a questão espiritual, eu não vou ter nada. Aí eu vou falar um monte de coisa da minha cabeça. Aí eu vou começar a contar um monte de história, contar um monte de coisa. Nada que vem de Deus. Nada que eu possa dizer assim, o que eu recebi de Deus, isso eu passo para vocês. Por isso que os apóstolos disseram, nós não podemos largar, negligenciar o termo utilizado, a oração e a palavra de Deus para servirmos a mesa. E aí eles têm uma ideia, eles têm uma proposta. O verso 3 fala assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa. Então aqui surgem os diáconos, que a palavra significa servos, servir às mesas. Um garçom mesmo, alguém que está ali disponível. E algo interessante, porque embora a tarefa fosse quase ela toda prática, mão na massa, organizar a fila, distribuir os alimentos, era muita logística, né? Da onde vem o alimento, para onde vai o alimento, onde que nós vamos distribuir os alimentos, quem deve receber os alimentos. Eram muitos detalhes nessa questão. Muitas pessoas. Os requisitos eram pessoas de bom testemunho, boa reputação,
Não podia ser alguém que era maldito entre as pessoas, mas alguém de boa reputação, cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não podemos fazer a obra de Deus, e de sabedoria, porque usando o termo nosso, eles tinham que desenrolar aquela situação. Eles não poderiam voltar toda hora nos apóstolos e, Pedro, vem cá, tem 2 senhoras ali, filho, a sabedoria que Deus te deu, vai lá, resolve essa situação. Então eles tinham que ter boa reputação, sabedoria, serem cheios do Espírito Santo. Homens íntegros, homens respeitados. A respeito dos diáconos, em 1 Timóteo 3,8, estamos quase acabando já. Vai lá, Marcelo, por favor. 1 Timóteo 3,8 fala assim: os diáconos, igualmente, devem ser dignos. Ele dá mais instruções a respeito deles aqui do que nós temos em Atos. Homens de palavra, né? Homens que digam, que tem o sim, sim, não, não. Ele falou, você sabe que ele vai fazer porque ele tem palavra. Não amigo de muito vinho, não pode ser um cara que se embriaga, que anda embriagado pela rua. Nem de lucros desonestos, não pode ser uma pessoa desonesta, que vai ser... Alguém vai chegar assim, pô aí, ô diácono, tem a minha viúva ali, te dou um dinheiro para tu pôr mais pão para ela. Não, eu não pode fazer isso. Um cara que está pegado a lucro desonesto, não é apto para a função. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Deve se apegar àquilo de consciência limpa, se dedicar àquilo, saber que aquilo é uma responsabilidade, que aquilo é um compromisso. Devem ser primeiramente experimentados. Experimentados é o quê? Deixa a pessoa fazer para ver se ela realmente vai, é isso mesmo ou não. Depois, se não houver nada contra elas, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente. Sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então, eu acredito que existe o espaço da diaconisa, da mulher na igreja que serve. E as características para ela, para exercer essa função, deve ser uma pessoa digna, parecido com os dos homens, né? Boa reputação, dignidade, não caluniadora, mas sóbria e confiável em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa. E aí o verso 13 é muito interessante porque ele é uma promessa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. É como se fosse o início de uma carreira ministerial. O diaconato, servir às mesas, estar preparado para as necessidades do corpo, atento, vigilante. Uma das maneiras que nós temos visto para poder ajudar as pessoas a serem experimentadas é o ministério dos atalaias. Você não precisa ser um atalaia para servir na igreja, mas é uma maneira de pelo menos ter uma direção do que fazer, como servir, como ajudar, nas coisas práticas. E eu oro em breve que nós estejamos ordenando sim diáconos na igreja. Por quê? Porque as necessidades vão surgir. E que surjam, vai ser ótimo. E nós precisamos ter homens e mulheres o que? Aptos a desenvolver e a dar continuidade na obra. Resolver uma situação como essa, que é uma situação importantíssima, poderia acabar com a obra de Deus na igreja. E verso 4, voltando lá em Atos. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então os apóstolos iam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E os diáconos resolveriam aquela outra questão. Os apóstolos tinham uma obrigação. E a nossa igreja, embora seja pequena, vocês já percebem a necessidade de bastante gente envolvida na obra.
E glória a Deus, porque Deus tem levantado muitas pessoas, Deus tem colocado no coração das pessoas de se envolverem, de servirem, e eu louvo a Deus por isso. Já há muitos anos eu me sinto livre para focar na oração e na palavra de Deus, para focar nos indivíduos, né, para poder estar vendo algum, acompanhando alguém, que essa é a minha paixão pessoal. Eu adoro estar sempre, eu sempre estou andando com alguém, sempre estou acompanhando alguém. Mas a minha obrigação é estar focado na oração e na palavra, para que eu tenha o que trazer para a igreja. Algo que o Senhor me mostrou. E aí eu tenho paz, que eu sei que os outros detalhes, as pessoas estão cuidando. Para mim foi muito difícil, né, largar as coisas, eu sempre fiquei com a cabeça em tudo. Mas aí tu vai descansando, tu sabe que as pessoas estão cuidando dos detalhes. Homens e mulheres fiéis, com responsabilidade, com compromisso. Estamos crescendo, eu preciso melhorar, a igreja, todos nós precisamos crescer e melhorar. E glória a Deus que nós estamos melhorando e crescendo. E verso 5, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Então, foi uma solução que agradou a todos. O motivo de ter agradado a todos não quer dizer que foi algo de Deus, mas é algo positivo que você pode ver como um sinal de que é o propósito de Deus. Agradou a todos. Escolheram 7. Tentei entender o porquê, eu não sei, talvez cada um iria administrar um dia da semana. Não sei, mas foram 7 homens ali. E resolveu um grande problema na igreja, um racha que estava surgindo. Algo que podia dividir a igreja, foi solucionado. Com sabedoria, com disponibilidade, com desejo. Interessante também que são nomes gregos. Então, possivelmente, pessoas daquele grupo de fala grega, de cultura grega, que foram levantados para cuidar especificamente dessa questão das viúvas de fala grega que estavam sendo negligenciadas na questão da distribuição dos alimentos. E aí, concluindo, dos 6 ao 7, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, a igreja continuou firme, muitos discípulos e também sacerdotes, líderes espirituais do judaísmo que estavam se convertendo ao cristianismo, à fé em Cristo. Então, os apóstolos recebem os 7, impõem as mãos sobre eles, oram por eles na frente da igreja, dizendo, olha, esses são os diáconos, aqueles que vão cuidar dessa questão. E lembra aquilo que nós falamos, aquele que servir bem alcançará uma excelente posição. O desejo de servir na igreja, gente, é algo que Deus coloca no nosso coração. Deus coloca no nosso coração. Mas o mais legal é que a promessa qual é? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Começa no pouco. A fidelidade no pouco. E aí o Senhor vai te dando novas oportunidades. Novas oportunidades. Daqui a pouco nós vamos ver como é que Deus vai usar a vida desses homens aqui. Esses diáconos. Que foram instituídos apenas para servirem as mesas. Algo simples, porém importantíssimo. Fundamental na vida, na saúde, na comunhão do corpo. Homens de boa reputação, homens sábios que sabiam como resolver a situação. Pode deixar com a gente. E concluindo, como um problema foi resolvido por todos. As viúvas de origem grega, de fala grega, fizeram algo muito importante. O que elas fizeram?
comunicaram o problema. Nós erramos quando nós temos um problema, vemos um problema e não comunicamos ele. Nós só remoemos ele. E aí vamos passando um por um, ao invés de irmos logo para quem consegue resolver a situação. Elas fizeram o correto. Houve um problema, elas foram até os apóstolos e comunicaram o problema. Viúvas, os judeus de origem hebraica, perceberam que havia um problema e não tentaram atrapalhar a resolução, a solução do problema. Então, o outro lado também é importante de ver um problema e realmente tem um problema sim. Parece que a gente está levando mais vantagem aqui, então vamos resolver essa situação, porque é necessário que seja igual para todos. Os 7 diáconos, servos, aceitaram o desafio, então também contribuíram para a resolução do problema. Aceitaram o desafio e disseram, aqui estamos nós, e foram fiéis naquele trabalho. Nunca mais você ouve ouvir que há situação como essa na igreja. Se comprometeram com o trabalho. E os apóstolos também contribuíram como? Trazendo uma solução para o problema, porém sem tirar o foco do mais importante para eles naquele momento e para o bem do corpo, que era o foco na palavra de Deus e na oração. No final nós vamos ver todos bem, um problema seríssimo solucionado, os diáconos surgem com a necessidade no corpo e a igreja continua forte para a honra e glória do Senhor. Então que possamos lutar por isso, pela unidade do corpo, que possamos orar para Deus para que sejamos resposta na igreja. Senhor, eu quero ser uma resposta para as necessidades.